Olá, meninos. Bom, eu vou estar fazendo correção daquela lista da semana passada sobre alelos múltiplos, sistema BO, sistema RH. E lembrando que depois eu vou estar colocando nos grupos que nós temos avaliação diagnóstica. E a avaliação diagnóstica vai ser baseada em 3 atividades que nós fizemos. Uma primeira lista que nós fizemos sobre conceitos básicos, primeira lei de Mendel. A segunda lista não, eu passei 4 atividades sobre segunda lei de Mendel, que eu corrigi também, todas elas até o momento. E essa terceira lista aqui, que eu vou estar fazendo a correção com vocês, e depois, na aula do Zoom, a gente vai fazer uma breve discussão, ok? Bom, se a gente observar a número 1, a número 1 pergunta assim: qual é a prole de um coelho selvagem heterozigoto Himalaia? Se ele é selvagem, ele tem um Czão. Se ele é heterozigoto Himalaia, Czão Hz. Então ele é selvagem heterozigoto para Himalaio, tá? Foi cruzado com a fêmea chinchila heterozigoto para albina. Né? Então, CCH chinchila e heterozigoto albina. E quer saber qual que é os possíveis descendentes desse cruzamento. Se eu fizer o cruzamento aqui, eu vou ver o quê? Que 50% dos descendentes, porque tem um Czão aqui, é selvagem, 25% é chinchila, lembrando o nível de dominância. Se o chinchila está na frente do Himalaia, quem predomina é o chinchila. Lembrando o nível de dominância: selvagem primeiro, depois vem chinchila, depois Himalaio, e a albina é totalmente recessivo. Aqui também é selvagem, porque predomina sobre o albino, e o Himalaio, ele predomina sobre o albino. Então aqui a chance é de 50% de nascer selvagem, 25% chinchila e 25% que? Himalaio, ok? Então a alternativa correta da número 1, letra A. 2. Na 2 ele fala assim: num banco de sangue foram selecionados os seguintes doadores. Grupo AB, né? Eu tenho 5 doadores. Grupo A, eu tenho 8 doadores. Grupo B, eu tenho 3 doadores. Grupo O, eu tenho 12 doadores. Aí a questão é que chega 2 pacientes. O paciente 1 ele fala assim: possui ambos os tipos de aglutininas. Se ele tem ambos os tipos de aglutinina, ele tem os 2 anticorpos, ele tem o anti-A e o anti-B. Quem tem as 2 aglutininas é o sangue o quê? O. O paciente 2 possui apenas um tipo de antígeno. Se tem um tipo de antígeno, ou é A ou é B. Mas só que ele tem a aglutinina B, então ele tem um anticorpo anti-B. Então quem tem o anticorpo anti-B é o sangue o quê? A. Aí ele pergunta: quantos doadores estão disponíveis para o paciente 1 e 2, respectivamente? 1 é O só recebe dele mesmo. Então tem quantos pacientes disponíveis? 12. O A, ele recebe dele mesmo, que é o A e do O, porque o O é doador universal. Então se eu pegar 12 mais 8, 20. Então para o O está disponível 12 doadores, e para o A o que? 20. Então letra A. 3 fala assim: um casal, né, ambos têm um sangue o que? AB. Se eu fizer o cruzamento aqui, né, do sangue AB, isão A, isão B, isão A, isão B, tanto homem quanto mulher, eu vou ver o que? 25% de chance de nascer criança do tipo A, 50% de chance de nascer criança do tipo AB e 25% de nascer criança do tipo o quê? B. Então aí pergunta número 1: quais os possíveis tipos de sangue dos seus filhos? Os filhos podem nascer do tipo A, do tipo AB e do tipo B, tá? Aí a 2 ele pergunta assim: qual a probabilidade de ter uma criança do sexo feminino com sangue do tipo AB? De nascer do tipo AB é metade, 1/2. E do sexo feminino, 1/2. Nascer homem ou mulher é sempre metade. Então 1/2 vezes 1/2, 1/4. Aí ele pergunta respectivamente: a questão 1, as crianças podem nascer do tipo A, B e AB. E de nascer AB e do sexo feminino, 1/4. A alternativa correta, letra A. 4. Presta atenção na 4. A 4 fala assim: 1. O sangue de um macaco do gênio Hansen, lembrando que esse experimento aqui foi feito para descobrir a descoberta do sangue positivo e negativo. Então, o macaco do gênio Hansen, que é o indivíduo 1, foi injetado em uma cobaia indivíduo 2. Uma hora depois,
dessa cobaia foi extraída uma certa quantidade de sangue. E o soro desse sangue dessa cobaia foi removido. Quando eu peguei o soro dessa cobaia e misturei ao sangue da espécie humana, aglutinou, ocorreu hemólise. Hemólise é quando tem o rompimento das hemácias. Por que ocorreu hemólise? É porque houve uma reação antígeno-anticorpo. Se houve uma reação antígeno-anticorpo, é porque nas hemácias do ser humano eu tinha um antígeno e o anticorpo atacou as hemácias do ser humano. Então, se eu injetei o sangue na cobaia, sangue do macaco na cobaia, e essa cobaia produziu anticorpos, é porque o sangue do macaco é positivo e o sangue da cobaia é negativo, porque é o sangue negativo que produz anticorpos. E quando eu injetei esses anticorpos e pinguei no sangue do ser humano, aconteceu o processo de hemólise. Então, porque os anticorpos atacou o sangue do ser humano. Então, automaticamente o sangue do ser humano é o que? É positivo. Então, indivíduo 1, sangue positivo. Indivíduo 2, sangue negativo. E indivíduo 3, sangue positivo. Tá, coloquei aqui para vocês estarem vendo. 2. Uma mulher, indivíduo 4, teve um filho 5 que nasceu com a eritroblastose fetal. Lembrando, para acontecer a incidência dessa doença, a mãe tem que ter sangue negativo e o filho que ela está gerando é sangue positivo. Então, o indivíduo 4, que é a mãe negativo, e o indivíduo 5, que é o filho positivo. Aí ele pergunta para mim, dentre os indivíduos acima citados, somente possui o mesmo tipo de antígeno. Quem tem antígeno é a proteína que está nas hemácias, e quem tem essa proteína é só o sangue positivo. Então, é o indivíduo 1, o indivíduo 3 e o indivíduo 5. Então, a alternativa, letra A. Tá? 5. 5 aqui tem um quadro com relação ao cruzamento de coelhos, né? Chinchila, himalaio, selvagem e albino. Aí ele faz a segunda pergunta. Se o animal progenitor agute do cruzamento 1. Agute é a mesma coisa que selvagem. O cruzamento 1, se você observar aqui, eu tenho agute cruzando com albino. Desse cruzamento de agute com albino surgiu o que? 12 himalaios, né? E 11 agute. Se surgir himalaio, o albino, lembrando que ele é totalmente excessivo. Se surgir o Himalaia, é porque esse agute aqui, ele é heterozigoto para o Himalaia. Então, esse indivíduo aqui, o do cruzamento 1, o agute, ele é selvagem, heterozigoto para o Himalaia, do cruzamento 1. Se eu pegar agora o progenitor chinchilado 4, o chinchilado 4 ele está cruzando com o selvagem, e o chinchilado surgiu o quê? 6 himalaios, 6 chinchilas e 12 agute. Então, lembrando, pelo nível de dominância, esse agute aqui, ele tem que ser heterozigoto himalaio, tá? Nesse cruzamento 4. Então, eu vou cruzar esse indivíduo do cruzamento 1, que é o selvagem do cruzamento 1, com o chinchilado do cruzamento 2. Quando eu faço o cruzamento, eu tenho as proporções aqui. Então, se eu tenho cesão, é agute ou selvagem. 2. Aqui o chinchila predomina o Himalaia, então aqui é chinchila. E o Himalaia predomina o que? É o homozigoto. Então aqui 2 para 1 para 1. Então 2 agute para 1 chinchila para o Himalaia. Então letra A. 6. A 6 eu tenho uma árvore genealógica aqui, né? Questão do sistema BO e sistema RH. Aí a questão que vamos para as perguntas, né? Então, se observar o indivíduo 5 e 6, aqui é um homem, que é quadradinho homem, é A negativo, e essa mulher 6 é B positivo. Então, vamos analisar. O homem é A negativo e a mulher é P positivo. Só que esse homem, se ele é A, ele tem que ter isão A. Só que ele veio de origem de um paió. O paió é recessivo, izinho, izinho. Então ele tem que ser heterozigoto, isão A, izinho. A mulher é do tipo B, isão B. Só que a mãe dela é do tipo O. Ela recebeu o izinho da mãe. Ela vai ser isão B, izinho, heterozigota. Aqui, quando eu faço o cruzamento, eu tenho os possíveis tipos sanguíneos do sistema BO do cruzamento desse casal. Agora vamos para o sistema RH. Vamos lá então. O homem negativo, se o homem negativo, ele é totalmente excessivo, é rinho, é rinho.
a mulher é positiva, ela tem que ter o errão. Só que o pai dela é negativo, então ela recebeu o errinho do pai. Aqui eu tenho as possibilidades. Agora vamos ver as perguntas. 1. O casal só terá filhos AB positivo? Falso. Pode ter AB, B, A e O, todos os tipos sanguíneos. Então tá falsa essa questão. 2. Para o sistema BO, o casal poderá ter filhos que não poderá doar sangue para qualquer um dos pais? O pai é A e a mãe é B. Se o filho nascer do tipo AB, por exemplo, eu não posso doar nem para o pai nem para a mãe. Então, sim, verdadeiro. Bom, verdadeiro aqui. Bom, 3. O casal poderá ter filhos RH positivo, certo? Que terão suas hemácias lisadas por anticorpos produzidos durante a gravidez da mãe? Tá. Pode ter filho positivo, né? O casal poderá ter filhos positivos. Só que essas hemácias poderão ser lisadas? Não, porque a mãe é positiva. Para acontecer essa doença, eritoblastose fetal, a mãe tem que ser negativa e o filho positivo. Então aqui está falso. 4. Se for considerado apenas o sistema RH, o pai poderá doar sangue a qualquer um de seus filhos? O pai não é negativo? O sangue negativo pode doar tanto para positivo quanto negativo. Então, verdadeiro. Então, as alternativas que estão verdadeiras, né, é a 2 e a 4. Então, letra A. Bom, 7. A 7 aqui você tem o quê? Fez a tipagem sanguínea de uma mulher, essa mulher é casada com um homem O negativo e fez a tipagem sanguínea dela. Jogou anti-A, reagiu. Se jogou anti-A, reagiu porque esse sangue tem A. Jogou anti-B e não reagiu, então esse sangue não tem B. E jogou anti-RH, se reagiu é positivo, então o sangue dessa mulher é A positivo. Aí pergunta. Qual a alternativa correta diante da situação? Se a mulher é A positivo e o homem é O negativo. Letra A. Caso essa mulher seja heterozigota, se a mulher for heterozigota, isão A e izinho, porque ela é do tipo A, ela é A positivo, né? E o homem já é O é izinho e izinho. Então aqui eu tenho um cruzamento dos possíveis filhos. Se a mulher é positiva, heterozigota, errão, errinho. O negativo é totalmente recessivo. Aí pergunta pra mim. Esse casal poderá ter filhos com alélos homozigotos para as duas características? Sim. Se nascer do tipo O não é homozigoto? E se surgir negativo é homozigoto. Então pode surgir homozigoto para as duas características. Letra A está correta. 8. Um banco de sangue possui 5 litros do tipo AB, 3 litros do tipo A, 8 litros do tipo B e 2 litros do tipo O. Para as transfusões sanguíneas do tipo O, AB e AB estão disponíveis quais sangues? Por exemplo, se eu tenho o O só recebe de O. Então está disponível quantos litros? 2 litros. O A, ele recebe dele mesmo e do O. Então, A eu tenho disponível 3 litros e O 2 litros. Então, somando 5 litros. B recebe dele mesmo de O. B eu estou disponível 8 litros e O 2. Então, no total 10 litros. O AB é receptor universal, então recebe todos. Somando todos os litros disponíveis aqui, eu tenho quantos? 18 litros. Então, a alternativa correta, letra A. 9. O pai de uma criança, a criança tem um sangue A positivo. A mãe dessa criança tem um sangue B negativo. Bom, o pai poderia ser que tipo sanguíneo? Primeira coisa, se a mãe é negativa e a criança é positiva, o pai já tem que ser positivo. Tá? Se a mãe é do tipo B e o filho é do tipo A, o pai ou vai ser do tipo A ou do tipo AB. Então, o pai ou pode ser A positivo ou AB positivo. Então, diante das informações aqui, a mais correta é a letra A. 10. Considere que o tipo sanguíneo RH é determinado por um par de alélos dominantes, né, o errão ou errim. Clóvis, ao nascer, apresentou eritoblastose fetal. Se ele teve a doença, porque Clóvis tem RH o quê? Positivo. Tendo recebido o tratamento adequado, Clóvis se desenvolveu e se casou com Joana, cujos pais eram RH positivo.
Então, tanto o pai da Joana quanto a mãe da Joana tem RH positivo. Tá? Então, vamos lá então, continuando. Sabendo que as duas avós de Joana têm RH negativo, se as avós dela têm RH negativo, é R1 R1. Então, tanto o pai quanto a mãe dela tem que ser heterozigoto, porque estão no sistema RH. Porque os avós eram o quê? Negativo. Qual a probabilidade de Clóvis e Joana terem um descendente que sensibilize a mãe para eritroblastose fetal? Então, vamos lá então. Para sensibilizar, Joana tem que ser negativa, R1, R1. Então, Joana tem que ser negativa, R1, R1. E o Clóvis, ele é heterozigoto. Por que eu sei que ele é heterozigoto, é R1, R1? Porque a mãe dele é negativa. Se ele teve a doença, é porque a mãe é negativa. Negativa é recessiva, então ele recebeu o R da mãe. Por isso que ele é heterozigoto. Quando eu fazer, então, o cruzamento de Clóvis com Joana, a probabilidade de ter uma criança que seja sensibilizada, então, é de quanto? Metade. 1 sobre 2, que é positivo. Ok? 11. O avô paterno de uma mulher pertence ao grupo sanguíneo AB. O avô paterno dela, AB. E todos os outros avós delas é O. Então, avó paterna, O. Avô materno, O. Avó materna, O. Só o avô paterno que é AB. Qual é a probabilidade de essa mulher ser do grupo sanguíneo AB? Vamos pensar. Se a avó materna e o avô materno dela é O, a mãe dela só é O. A mãe dela é O, é recessiva. Agora, o pai dela, como o avô paterno é AB e a avó paterna é O, esse pai pode ser A ou B. Agora, vamos imaginar. Se a mãe dela é O, mãe que tem um sangue tipo O nunca terá um filho de tipo AB. Porque para ter sangue tipo AB, eu tenho que receber o isão A do meu pai e isão B da minha mãe, ou vice-versa. Aqui nesse caso, a mãe é recessiva. Então, a chance dela ter o sangue AB é o quê? Nula. Letra D. Tá? 12. Uma mulher recebeu uma transfusão sanguínea e seu primeiro filho já nasceu com eritroblastose fetal. Então, imaginar. Se na primeira gravidez a mulher já tem um filho com a doença, é porque ela já foi sensibilizada com sangue positivo. Então, nessa transfusão sanguínea, ela recebeu um pouco de sangue positivo. Aí ele perguntou para mim, classifique quanto ao grupo sanguíneo RH, a mulher, seu marido, a criança, o sangue que a mulher recebeu da transfusão. Lembrando, a mulher, para ela produzir um filho com a eritroblastose fetal, ela tem que ser RH negativo. O marido, se a criança é positiva, a mãe é negativa, o marido tem que ser o quê? Positivo. A criança, para ser sensibilizada, tem que ser positivo. E esse sangue que ela recebeu é positivo, porque ela já foi sensibilizada e a primeira criança que ela já teve, já nasceu com a doença. Então, a sequência correta é a letra D. 13. Vamos lá, então. A 13 tem sim. O sangue de Orlando aglutina quando colocado na presença do anti-A. Se aglutina na presença do anti-A, porque tem A. Então, automaticamente já sei que o Orlando tem o sangue o quê? A. Leila tem aglutinações inversas. Se ela tem aglutinações inversas, ela vai ser o quê? B. E eles tiveram um filho que não aglutina em nenhum dos dois soros, nem anti-A e anti-B. Quem não aglutina em anti-A e nem anti-B é quem? O O, porque ele não tem nenhum dos dois tipos das proteínas. Então, o filho desse casal é o O. Vamos imaginar, se eu tive um filho O, o O é izinho, e o Orlando é A e a Leila é B, então o Orlando tem que ser heterozigoto, do tipo A, e Leila tem que ser heterozigoto do tipo B, para nascer um filho izinho, ok? Letra A. A letra B. Qual a probabilidade desse casal ter uma criança cujo sangue aglutina os dois tipos de soros? Justifique. Então, se vai aglutinar, se eu jogar anti-A, reagiu, aglutinou. Jogou anti-B, reagiu, aglutinou, porque tem a presença do A e B. É o sangue AB. Então, automaticamente, o cruzamento de Orlando com Leila, a probabilidade de ter uma criança AB é o quê? 25% ou... Desculpa aqui, 25% ou 1 sobre... Deixa eu só... 1 sobre 4. Tá? 25% ou 1 sobre 4.
de nascer AB. Tá? 13. 14. O pai e a mãe de um pai de gêmeos dizigóticos. Gêmeos dizigóticos são aqueles gêmeos fraternos, que um não tem nada a ver com o outro, só teve o mesmo período gestacional, só que os gêmeos dizigóticos podem nascer um menino, uma menina, dois meninos, duas meninas, só que um não tem nada a ver com o outro, não são gêmeos idênticos. E sabem que o pai desses gêmeos é do tipo AB. Se eu fazer o cruzamento do pai e a mãe, isão A, isão B, isão A, isão B, porque são do tipo AB, eu tenho as possibilidades dos filhos. Aí pergunta, qual a probabilidade de ambos os gêmeos terem o sangue do tipo AB? De nascer AB é metade, 50%. Só que são crianças totalmente diferentes, tá? A probabilidade de nascer a primeira criança AB, 1 sobre 2. E a segunda? 1 sobre 2. Então, a probabilidade de ter a primeira e a segunda criança AB, né, é 1 sobre 4. Ok? Aí, qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando para mim e eu encerro a nossa correção da nossa lista. Até mais, então.